Se você quer entender os segredos do universo, pense em energia, frequência e vibração. Nikola Tesla. E aqui vem a parte desconfortável. Você não é apenas um corpo andando por um mundo sólido. Você é um campo vibrando dentro de outro campo. Um sistema que emite e ao mesmo tempo recebe, como uma antena cósmica com pernas. O verdadeiro desafio não é sobreviver, é aprender a viver sabendo que tudo em você está vibrando o tempo todo. Pense assim, você é um transmissor ativo 24 horas por dia, sem descanso, sem botão de pausa. Cada pensamento, cada emoção, cada reação está enviando um sinal que diz: isso é o que eu sou agora. E o universo responde, não porque tenha favoritismos, mas porque funciona por coerência. O que está em sintonia com você se aproxima, o que não está simplesmente não se encaixa. OM. Se o seu estado interno vibra em abundância, oportunidades e expansão, a sua realidade começa a refletir isso. Se vibra em frustração, escassez ou raiva contida, bem, adivinha qual cenário vai se repetir? Não é castigo, é compatibilidade. Quando você entende que seu estado energético atrai padrões semelhantes, a conclusão é inevitável. Se você quer uma experiência diferente, tem que mudar o sinal. Não o mundo, não a economia, não a sorte, o sinal. E é aqui que a maioria fica aquém, porque subestimamos o poder que temos. Você tem mais influência sobre sua experiência do que te fizeram acreditar? Quando você aprende a emitir a frequência da sua vida ideal, não apenas desejá-la, mas sim vivê-la, algo muda radicalmente. Você começa a se mover em outra sincronia. E se em algum momento você se perdeu, se perguntou, isso é real ou é só discurso motivacional? Ótimo, perfeito, porque vamos falar de fundamentos. Tudo é energia, e isso é tudo o que existe. Você iguala a frequência da realidade que deseja e não pode evitar obtê-la. Não pode ser de outra forma, isso não é filosofia, é física. Albert Einstein. Agora vamos à base. A física quântica afirma que tudo no universo é energia. Seu corpo, por exemplo, parece sólido, mas se você olhar de perto, ele é feito de células. Mais profundamente ainda, tecidos, moléculas, átomos. E se você continuar reduzindo a escala, o que encontra não é matéria sólida, é vibração. Átomos que não são blocos compactos, mas sim campos energéticos em movimento, partículas subatômicas oscilando a velocidades que nem sequer conseguimos imaginar. Nada está parado, nada é realmente sólido. Sua escrivaninha parece firme, estável, imutável, mas por dentro há milhões de partículas se movendo sem parar, vibrando, interagindo. A estabilidade é uma ilusão de escala. E aqui vem o mais interessante. Seus pensamentos também são energia, suas emoções também vibram. Seu estado mental não é abstrato, é frequência. A lei da atração não nasce de um slogan otimista. Ela se baseia na lei da vibração. O que você emite tende a retornar. O que você sustenta internamente organiza sua experiência externa, não por mágica, mas por ressonância. E se isso for verdade, e a física sugere que é, então a pergunta não é mais se você está vibrando, a pergunta é, em que frequência você está vivendo agora mesmo? Você pensa em algo ou não passa de uma ideia, flutuando na sua cabeça, seus neurônios se ativam e vibram, literalmente geram impulsos elétricos, campos energéticos, e essa atividade não fica presa dentro do seu crânio, como se fosse um cofre. Sua mente não é apenas um simples processador de pensamentos, é o modulador de energia mais potente que você tem. Com um único pensamento, você pode mudar seu estado interno com uma emoção sustentada, pode alterar sua frequência base, e é aqui que tudo começa. Porque o que você repete mentalmente não fica na superfície. Quando sua mente consciente insiste repetidamente em certo tipo de pensamento, escassez, medo, confiança, abundância, seja o que for. Esse padrão se infiltra no subconsciente, e o subconsciente não debate, não analisa, apenas executa.
Esses pensamentos repetidos se tornam uma vibração dominante, seu tom base, e essa vibração começa a buscar coerência do lado de fora. Você quer uma imagem clara de como isso funciona? Pense em um diapasão, você tem 2 diapasões com a mesma frequência, bate em um, ele começa a vibrar, emite ondas e sem tocar no outro, o segundo começa a vibrar. Também não há contato físico, a ressonância, é só isso. Quando você mantém um pensamento ou uma emoção, está ativando seu próprio diapasão interno, está enviando um sinal vibratório para o ambiente. E o que estiver nessa mesma frequência responde: pessoas, oportunidades, situações. Não porque o universo tenha preferências, mas porque a ressonância não precisa de permissão. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, a ideia de que algo pode ser afetado sem ser tocado diretamente. E embora a frase pareça saída de um filme de ficção científica, ela descreve um princípio real. A conexão energética não precisa de contato físico. Agora você entende isso bem? Você pode trabalhar 14 horas por dia, pode fazer cursos, contratar mentores, otimizar estratégias, mudar de sócios, refazer planos. Mas se a sua frequência interna sigue sendo a mesma, o resultado tende a se repetir. E é aqui que muitos ficam frustrados, porque externamente fazem tudo certo, mas internamente continuam vibrando. Na dúvida, medo do fracasso, sensação de não merecimento, expectativa inconsciente de perda. Então, a realidade devolve coerência para eles. Por isso você vê o empresário que quebra um negócio, monta outro e volta a fracassar. Não é má sorte constante, é um padrão vibratório não resolvido. Enquanto a frequência base não mudar, o cenário só muda de forma. Mas a história se repete. E aqui vem a pergunta incômoda. Você está tentando mudar sua vida ou só está mudando o cenário sem mexer no sinal que você emite? Quando alguém finalmente entende isso, tudo muda. O empresário que repetia fracassos para de se obcecar com a estratégia e começa a ter sucesso. Ajusta sua frequência e quando seu estado interno entra em coerência com o sucesso que diz querer, algo curioso acontece. As coisas começam a fluir, não forçadas, não na marra, as oportunidades aparecem com menos atrito, as pessoas certas chegam, as decisões ficam mais claras. De fora parece sorte, de dentro é alinhamento e sim, começa a parecer que você tem o toque de Midas, mas não é mágica, é ressonância sustentada. Agora vamos falar de algo que abalou mais de uma pessoa. Um grupo de cientistas russos realizou um experimento peculiar. Separaram uma mãe coelha de seus filhotes. A mãe foi levada para um submarino no mar, conectada a equipamentos para medir sua atividade cerebral. Os filhotes ficaram no laboratório a milhares de quilômetros de distância. Em um determinado momento, os cientistas sacrificaram um dos filhotes. Exatamente nesse instante, as ondas cerebrais da mãe dispararam como se ela tivesse sentido o evento em tempo real. Sem contato físico, sem sinal visível, mas com uma conexão que não precisava de fios. Além do debate sobre o experimento, o ponto é este. Pode existir sincronia entre sistemas que estão separados. Um é um sistema que não. Isso é o que a lei da vibração propõe? Duas frequências compatíveis tendem a se conectar. Outro estudo interessante foi feito com jogadores de basquete. Eles foram divididos em 3 grupos. O primeiro não praticou, o segundo treinou fisicamente todos os dias e o terceiro não tocou na bola, apenas praticou mentalmente, visualizando cada arremesso em detalhes. Depois de semanas, os resultados foram claros. O primeiro grupo piorou, o segundo melhorou, como era de se esperar, e o terceiro também melhorou. Praticamente o mesmo que o grupo que treinou fisicamente, sem suar, sem arremessar uma única vez na quadra de verdade. A mente, quando visualiza com intensidade e repetição, ativa padrões neurais semelhantes à ação física.
o corpo não distingue tão facilmente entre a mente e o corpo. Não, isso já não é misticismo, é neuroplasticidade. Por isso a visualização não é fantasia infantil, é treinamento vibracional. Quando você mantém mentalmente uma experiência com coerência emocional suficiente, começa a preparar o terreno interno para que essa experiência tenha espaço na sua realidade. Agora, soma outro dado. A amígdala, o centro emocional do cérebro, é ativada quando sentimos medo ou ansiedade. E essas emoções não ficam presas, elas se transmitem, se espalham, literalmente induzimos estados emocionais. Em outros, se você entra em uma sala carregado de tensão, o ambiente muda. Se entra com calma e segurança, também o seu estado afeta o ambiente. Então, se a sua energia base está ancorada na negatividade, na carência ou no medo constante, não é estranho que a sua experiência externa reflita mais do mesmo. Não é destino, é coerência energética. E aqui chegamos à parte prática. Se tudo começa no mundo interno, então o mundo externo é um eco, uma consequência, um reflexo amplificado. Sua missão não é perseguir obsessivamente o resultado, é sustentar a vibração que o torna natural, fechar a lacuna entre intenção e manifestação. Abraham Hicks expressou assim: a maior parte de nós é não física. Pode soar abstrato, mas em essência significa isso. Você não é apenas matéria reagindo ao ambiente, você é consciência modulando energia. E quando a sua frequência se alinha com aquilo que você deseja, não só com o que você diz querer, mas com o que realmente sente como possível. Aquele de sentir que tudo é uma subida. Não porque o universo vai te recompensar, mas porque você já está vibrando na mesma sintonia que quer ouvir. E quando você está na frequência certa, o sinal chega sozinho. Quando a sua vibração está alinhada, você começa a se sentir sortudo. Mas não é sorte, é coerência. As coisas começam a se encaixar com menos atrito. As oportunidades não parecem forçadas. E de fora, parece que tudo cai do céu para você, quando na verdade o que mudou foi o seu estado interno. Então como se faz isso? Simples, seus pensamentos e suas emoções precisam estar na mesma direção daquilo que você diz querer. Não basta pensar no objetivo, você precisa senti-lo como se já fizesse parte da sua realidade. E é aqui que muitos falham. Entendem o poder do pensamento, mas ignoram o peso da emoção. Pensam em abundância, mas sentem escassez. Falam de sucesso, mas internamente duvidam. Isso é incoerência vibracional, Liz. Para fechar a lacuna entre o seu mundo interno e o externo, você precisa agir mental e emocionalmente como se já estivesse vivendo aquilo que deseja. Não fingindo, mas ensaiando internamente a versão de você mesmo que já tem isso. Agora, vamos para a parte prática. 5 passos claros. Número 1, estabeleça suas intenções. A maioria das pessoas não fracassa porque não consegue manifestar. Fracassa porque não sabe o que quer. Hoje querem um negócio próprio, amanhã preferem a estabilidade do emprego. Um dia sonham grande, no seguinte se auto-sabotam. Isso envia sinais misturados. Imagine uma antena mudando de frequência a cada 5 minutos. Não há sinal estável, não há resistência. Além disso, muitos desejos são ridiculamente vagos. Quero ser rico, perfeito. O que é ser rico? Se você receber $100 a mais, tecnicamente você já é mais rico. Mas como isso não se encaixa com a imagem mental que você tinha, que nem sequer definiu direito, você sente que é insuficiente e fica frustrado. Intenção difusa resulta em resultado difuso. Defina com clareza o que você quer, de forma concreta, específica e sustentada. Só quando você tem clareza, pode emitir um sinal consistente. 2. Use a visualização para elevar sua vibração. A visualização não é fantasia infantil, é treinamento neurológico. Seu cérebro não distingue com tanta facilidade entre algo intensamente imaginado e algo vivido. Se você imagina morder um limão, sua boca começa a salivar.
Você não precisa do limão real para ativar essa resposta. Isso demonstra algo poderoso. Sua mente responde ao que é vividamente imaginado. Então use isso a seu favor. Visualize o que você quer ser, fazer e ter, mas não como espectador, e sim como protagonista. Observe-se de dentro, sinta o ambiente, ouça os sons, perceba os detalhes. Quanto mais real você tornar isso na sua mente, mais você ajusta a sua vibração a essa experiência. A chave não é visualizar uma vez e pronto, é manter essa frequência. 3. Eleve sua vibração através das emoções. E é aqui que quase todos se confundem, acham que basta pensar no que desejam. Mas a manifestação não responde apenas ao pensamento, ela responde ao estado emocional dominante. Você pode repetir afirmações o dia todo, mas se por dentro você sente mais insegurança ou escassez, esse é o sinal real que você está enviando. A emoção é o amplificador, não se trata apenas de imaginar o sucesso, mas de sentir gratidão, confiança, expansão. Agora, porque quando emoção e pensamento se alinham, a vibração se estabiliza, e quando a vibração se estabiliza, a ressonância faz o seu trabalho. Pensar no que você quer é só metade do caminho, a outra metade, a que realmente faz a diferença, é o que você sente, enquanto pensa nisso. Você não pode se limitar a imaginar sua vida ideal como se estivesse assistindo a um trailer. Isso não basta, você tem que se envolver emocionalmente, tem que sentir isso no corpo. Não apenas visualize o sucesso, sinta-se bem-sucedido, não apenas imagine que alcançou sua meta, experimente a satisfação, a segurança, o orgulho. Agora, no entanto, sejamos honestos, muitos queriam um truque rápido, uma fórmula mágica. Mas você ainda está aqui ouvindo sobre coerência interna? Isso mostra o seu nível, se você realmente está pronto para parar de sabotar a sua própria energia, ou faça, comente. Minha vibração decide porque 90% jamais se atreve a aceitar isso. E se você escrever, não pode mais dizer que não sabia. Por outro lado, a emoção é o amplificador do sinal, é o que dá potência à sua vibração. Sem emoção, o pensamento é fraco, é como enviar uma mensagem sem bateria, sem carga emocional, nada se move. Número 4. Você acredita no processo? É aqui que muitos ficam de fora do jogo porque dizem que acreditam, mas no fundo duvidam, e a dúvida constante neutraliza qualquer intenção. Quando você realmente acredita em algo, você não questiona, a cada 5 minutos você age. Ponto. Se alguém realmente acredita que vai ganhar na loteria, compra o bilhete ou não? Claro que compra. Não fica filosofando sobre probabilidades. Se você acredita sem sombra de dúvida que seu projeto vai dar certo, vai trabalhar nele com outra energia. Não como quem tenta só para ver no que dá, mas como quem já se vê cruzando a linha de chegada. A maioria pensa no que quer, mas no fundo não acredita que isso seja possível para si. E essa pequena fissura interna muda tudo. Porque se você não acredita, não age com convicção. E se não age com convicção, reforça a dúvida. É um círculo perfeito, mas para baixo. Por isso esse passo é fundamental. Decida confiar, não pela metade, não só quando tudo for fácil. Decida acreditar, mesmo quando ainda não vê resultados. Porque quando a crença é sólida, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, a realidade começa a se ajustar. 5. Relaxe e prepare-se para receber. Este é o ponto mais paradoxal. Você quer algo com intensidade, mas se você se obsediar, acaba bloqueando ou, quando se apega demais ao resultado, entra em tensão. E a tensão nasce do medo de que não aconteça, e esse medo se torna o sinal dominante. É como plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias para ver se já cresceu. Não funciona assim. A manifestação precisa de coerência, mas também de espaço. Quando você se obseda com o resultado imediato, gera ansiedade e a ansiedade contradiz a confiança que você diz ter.
Pense em uma árvore crescendo. Você não grita com a árvore para que ela cresça mais rápido, não a ameaça, não fica olhando para ela a cada hora, esperando que dê frutos. Você a planta, cuida dela, confia no processo e então permite essa combinação. Intenção clara, emoção elevada, crença firme e desapego saudável, é isso que fecha o circuito. Não é forçar, é alinhar e deixar que a ressonância faça o resto. Com uma árvore você não faz mágica, prepara uma boa terra, dá luz, rega com constância e depois espera. Agora me diga uma coisa, você pode acelerar o crescimento dela jogando água sem parar durante 24 horas. Claro que assim você não a afoga, você a mata. Com seus objetivos acontece o mesmo, seu trabalho é criar as condições corretas, intenção clara, emoção alinhada, ação coerente. Isso é a terra fértil, isso é a irrigação. Mas tentar forçar o resultado a partir da ansiedade só bloqueia o processo. Você não pode forçar uma manifestação aos gritos, não pode exigir do universo como se fosse um serviço expresso. Faça a sua parte, ajuste sua frequência, haja com coerência e depois solte. Confie que o que está em ressonância com você vai encontrar uma forma de chegar. Agora você já sabe como usar a lei da vibração corretamente, não como fantasia, mas como uma prática interna e constante. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, mostre isso, apoie o vídeo, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir isso. E acima de tudo, comece a observar em que frequência você está vivendo hoje, porque é aí que tudo realmente começa.